Esmeralda, resumo do capítulo 76. Branca conta a José Armando que o documento que Lúcio apresentou onde comprovava que era o pai de José Rodolfo era totalmente falso. Hilda diz a Esmeralda que há uma criança internada e precisa de sua atenção. Em particular, Álvaro pergunta a Hilda se José Armando pedirá demissão do hospital como havia informado. A enfermeira informa que não e ressalta que acredita que ele esteja esperando para ver o que acontece com o Dr. Bernardo. José Armando pergunta a Branca se Esmeralda já está ciente que o registro de José Rodolfo era falso. Branca afirma que sim e ressalta que Esmeralda está decidida a registrar o menino como seu filho. Branca ressalta que já disse a Esmeralda para não fazer isso, afinal, em breve se casará com Álvaro e o menino herdará o seu nome. Contrariado, José Armando propõe a Branca que lhe ajude a convencer Esmeralda a registrar o menino em seu nome. Branca fica surpresa com a iniciativa de José Armando, mas ressalta que já é tarde demais para isso. Patrícia pensa em uma maneira de manchar a reputação de Esmeralda com relação a José Armando. Com muita dor no coração, Branca diz ao filho que não poderá ajudá-lo. Patrícia se encontra com o Dr. Valdir, o diretor do hospital. O médico informa que Bernardo apresentou uma leve melhora. Patrícia fica contente e revela que pretende levar o pai para casa. Patrícia aproveita a ocasião para dizer ao médico que Esmeralda teve um envolvimento pessoal com Lúcio e o induz a acreditar que Esmeralda teve relação na morte dele. Valdir diz a Patrícia que isso é uma acusação muito grave. Patrícia ressalta que mesmo sabendo do estado debilitado de Lúcio, Esmeralda continuou o visitando, fato que contribuiu para sua morte. José Armando conta a Marcelo que Esmeralda e Álvaro já pensam em se casar. Marcelo lembra que se Malaver não tivesse lhe dito a verdade ao morrer, a essa altura ele estaria casado com Patrícia. José Armando ressalta que tem que registrar o menino como seu filho. Esmeralda recebe um telefonema e estranha. Valdir comunica a Esmeralda que ela está sendo acusada pela morte de Lúcio Malaver. Esmeralda fica surpresa. Branca conta a Rodolfo que José Armando está disposto a registrar o menino como seu filho. Rodolfo diz que agora é muito tarde e Esmeralda provavelmente não aceitará. Rodolfo ressalta que José Armando está diferente e comunica a Branca que ele não quer se casar mais com Patrícia. Esmeralda comunica a Hilda que está sendo acusada de ser a responsável pela morte de Lúcio. Hilda fica surpresa e chega à conclusão de que Patrícia esteja envolvido nisso, pois a viu na sala do diretor. Mais tarde, Esmeralda conta a Álvaro que Valdir iniciou uma investigação para saber se ela é realmente a assassina de Lúcio. Álvaro fica chocado com as acusações das quais Esmeralda é alvo. Adrian comunica a Florzinha que os Álvares Real ainda não conseguiram um novo motorista. Florzinha lamenta, afinal quer voltar o quanto antes para a fazenda. Adrian aproveita a ocasião e conta a sua irmã que o noivado entre Patrícia e José Armando chegou ao fim. Florzinha o questiona como sabe disso. Adrian conta que Graziella lhe contou. Florzinha recrimina o irmão por ainda ter contato com Graziella. Furioso, Adrian diz que assim como José Armando, pode desistir de se casar com Aurora e desliga o telefone. Patrícia conta a Fátima que pretende ocasionar a demissão de Esmeralda do hospital com sua denúncia. Valdir diz a José Armando que chegou ao seu consentimento que Esmeralda teve um relacionamento com Lúcio Malaver e ressalta que ela tinha motivos para desejar e provocar a morte dele. Indignado, José Armando diz a Valdir que essa acusação não faz o menor sentido. Nesse instante, Álvaro entra na sala e se incomoda com o fato de José Armando estar na sala de Valdir. José Armando diz que a presença de Álvaro é irrelevante e ressalta que já está resolvendo a situação de Esmeralda com Valdir. Florzinha mostra sua indignação após Esmeralda lhe contar do que é acusada. Valdir diz a Álvaro que não pode ouvi-lo, afinal é o namorado de Esmeralda e poderia sair em sua defesa. José Armando diz que supor que Esmeralda tenha envolvimento nessa morte é algo surreal e ressalta que o único culpado pela morte de Malaver é ele mesmo, que sabendo de seus problemas cardíacos, insistiu em seguir com a cirurgia e ainda não seguia corretamente as recomendações impostas. Valdir pergunta se José Armando isenta Esmeralda dessa responsabilidade. José Armando afirma que sim e ressalta que assume a responsabilidade por tudo. Patrícia se questiona o motivo de José Armando ainda não ter revelado a Esmeralda e aos pais que sabe que José Rodolfo é o seu filho. Valdir diz que José Armando fez uma ótima defesa a Esmeralda e o confronta Álvaro sobre isso. Álvaro conta que Esmeralda já foi esposa de José Armando, mas agora ela irá se casar com ele. Graziella pressiona Adrian para que termine sua relação com Aurora. Adrian lamenta ter que fazer Aurora sofrer e ressalta que às vezes acha que a ama. Graziella o beija e ressalta que a única que ele ama é a ela. José Armando aparece na enfermaria e cumprimenta a Esmeralda. Esmeralda se mostra surpresa
Esmeralda e ressalta que pensou que o mesmo iria se demitir. José Armando diz que desistiu de se demitir. Sozinho, José Armando diz que deve lutar por seu filho e pelo amor de Esmeralda. Valdir se desculpa com Esmeralda e diz que ela ficou livre de todas as acusações. Esmeralda fica feliz. Valdir ressalta que ela teve 2 defensores, José Armando e Álvaro. Valdir ressalta que José Armando a defendeu com provas contundentes. Esmeralda confessa que o melhor seria se demitir do hospital, mas Valdir tenta impedi-la. Hilda diz a Esmeralda que ficou surpresa que José Armando desistiu de se demitir. Hilda explica que não contou, pois Esmeralda havia dito que não queria saber mais nada sobre José Armando. Esmeralda confessa a Hilda que José Armando a olhou de uma maneira como nunca olhava há muito tempo. Socorro diz a Rosário que tem a sensação de que Adrien esteja brincando com sua filha. José Armando questiona a Hilda sobre os preparativos do casamento de Esmeralda. Hilda explica que já estão preparando a cerimônia e ressalta que Álvaro será um ótimo pai para José Rodolfo. José Armando ressalta que Álvaro não é o pai de José Rodolfo. Hilda diz que, embora Álvaro não seja o pai de José Rodolfo, o ama e ressalta que isso é muito importante para Esmeralda. José Armando fica pensativo e se lembra de quando Branca lhe entregou uma caneta e disse que era presente de José Rodolfo. Esmeralda se arruma para sair com Álvaro. Florzinha percebe que ela está usando os famosos brincos de Esmeralda e a lembra de quando os usou pela primeira vez para se encontrar com José Armando. Rodolfo explica a José Armando que agora é tarde para ele querer registrar José Rodolfo como seu filho. José Armando pede ao pai que o deixe reparar seu erro e ressalta que se encarregará de convencer Esmeralda. Esmeralda conta a Florzinha que José Armando desistiu de se demitir do hospital e, além disso, correm boatos de que ele desistiu de casar-se com Patrícia. Florzinha fica surpresa e chega à conclusão de que o que Adrien lhe disse era verdade. Patrícia lamenta que sua tentativa de fazer justiça sobre a morte de Lúcio não tenha surtido efeito. Valdir aconselha Patrícia a não manchar a reputação de seu pai Bernardo. Furiosa, Patrícia diz que Álvaro fez uma bela defesa a Esmeralda. Valdir a corrige e explica que quem defendeu Esmeralda com argumentos convincentes foi José Armando. Rodolfo diz a Branca que está muito feliz agora que José Armando queira registrar seu neto. Branca confessa ao marido que acha isso tudo muito estranho. José Armando questiona Esmeralda se sabe quem pode ter a denunciado. Esmeralda afirma não saber. José Armando questiona Esmeralda se pretende deixar o hospital. Esmeralda diz que não e não compreende a pergunta. José Armando diz que pensou que Álvaro não concordaria com sua permanência no hospital por ele também continuar lá. Esmeralda diz que Álvaro tem certeza do que ela sente por ele. José Armando celebra que a amada continuará no hospital e admite que quer passar mais tempo ao seu lado. José Armando pede perdão a Esmeralda e ressalta que tem algo a lhe dizer, algo que pode uni-los para sempre ou separá-los definitivamente. Aflita, Esmeralda diz que não quer lhe ouvir e pede a ele que deixe a sala. Bernardo tem um ataque cardíaco e preocupa as enfermeiras. Sem camisa, Adrien limpa a piscina dos Álvares Real e Graziella o observa. Graziella vê a carteira de Adrien e, ao abri-la, se depara com uma foto dele com Aurora e o chama de traidor. Esmeralda comenta com Hilda que José Armando está a cercando e ressalta que não é para falar de trabalho. Adrien pede a Graziella que lhe devolva sua carteira e a foto. Aflita, Graziella adverte que se Adrien não terminar sua relação com Aurora, ela mesma contará à filha de Socorro que os dois estão juntos. Fátima fica surpresa ao descobrir por meio de Patrícia que José Armando defendeu Esmeralda de suas acusações. Mesmo com as tentativas de reanimarem Bernardo, o mesmo não resiste e vem a falecer. José Armando fica aflito ao ver que Bernardo não apresenta mais sinais vitais. Hilda comunica a Esmeralda que Bernardo acaba de falecer. Esmeralda fica chocada e lamenta por Patrícia, afinal seu pai era sua única companhia. José Armando comunica ao mordomo de Patrícia que Bernardo acaba de falecer. O mordomo lhe explica que Patrícia saiu e não levou o celular. Marcelo sugere a José Armando que vá à casa de Patrícia e lhe comunique sobre a morte do pai pessoalmente. Esmeralda vai à casa de seus pais e conversa com Graziella. Graziella pergunta à sua prima como vão as coisas entre Adrien e Aurora. Esmeralda estranha a pergunta e ressalta que tudo está bem e os dois estão planejando as coisas para o casamento e só aguardam que seus pais consigam um novo motorista. Graziella confessa à prima que esse novo motorista nunca irá chegar, pois ela está dispensando todos que entram em contato com a família. Esmeralda acha um absurdo. Então Graziella confessa que Adrien e ela estão juntos novamente. Adrien aparece na casa de Socorro e Rosário comenta que ele está bem ausente. Aurora pega a carteira de Adrien e decide mostrar a Rosário a foto que colocou dela e de Adrien em sua carteira.
carteira. Aurora fica surpresa ao não encontrar a foto. Aurora não se convence com as justificativas de Adrien e lhe pergunta quem retirou a foto de sua carteira. Esmeralda conta a Branca sobre a mudança de José Armando. Branca diz que o atual comportamento de José Armando também a intriga. José Armando chega em casa e pede para falar em particular com Esmeralda. José Armando propõe a Esmeralda registrar o menino em seu nome. Esmeralda segue irredutível e ressalta que José Armando nunca se importou com seu filho. José Armando explica que faz isso pensando no futuro do menino e a pede para não negar um pai a ele. José Armando se despede de Esmeralda e a deixa pensativa.